Geralmente, quando a gente pensa em segurança pública e planejamento para o futuro da sociedade, existe uma expectativa quase inerente de precisão matemática. Sim, uma visão bem de engenharia, né? Exato. A lógica predominante opera muito sob essa mentalidade de engenharia de sistemas. Nós identificamos um problema recorrente, tipo o transbordamento de um rio específico durante a temporada de chuvas, calculamos a vazão de água com base no histórico recente e, construímos um sistema de contenção ligeiramente maior. E aí apontamos para a obra concluída com a certeza absoluta de que o risco foi mitigado. É um modelo mental muito reconfortante, sabe? É extremamente reconfortante. Porque ele é pautado pela observação constante e pela repetição empírica. Governos e formuladores de políticas públicas adoram essa clareza toda delineada. Claro, faz todo sentido prático. Pois é. Há um certo conforto burocrático, digamos assim, em lidar com ameaças que podem ser vistas, medidas e categorizadas consistentemente a cada novo ciclo orçamentário. Mas então, a gente entra no território dos eventos extremos, aqueles eventos atípicos e imprevisíveis. E, de repente, essa ilusão de controle e precisão de engenharia simplesmente entra em colapso total. Um colapso absoluto. O manual de regras tradicional, que é todo focado na frequência, perde completamente a validade. Estamos diante de ameaças que operam totalmente fora da curva normal de distribuição estatística. Precisamente. E esse é o exato ponto de ruptura, sabe? É onde a gestão pública de riscos abandona os modelos seguros e é forçada a navegar em águas extremamente profundas, turvas e muito complexas. E os sistemas acabam falhando? Sim, falham. E não porque a ameaça era invisível, mas porque ela desafiava a cadência das nossas expectativas. Nossa, isso é muito forte. É por isso que o nosso mergulho analítico de hoje carrega um peso institucional tão significativo. Nós vamos destrinchar um artigo científico rigoroso e, excepcionalmente detalhado. O título original é Uma análise intercategórica de desastres de alto impacto e baixa ocorrência. Um material de primeiríssima linha. Sem dúvida. Este documento formidável foi publicado no ano de 2026 no prestigiado periódico internacional International Journal of Disaster Risk Reduction. Ele integra a base de publicações científicas da editora Elsevier. E vale destacar a equipe por trás disso, né? Com certeza. A autoria desta pesquisa vital pertence aos acadêmicos Unnati Samarawira, Udayangani Kulatunga e Priyan Dias. Eles desenvolvem seus trabalhos associados a instituições de ponta, que são a Universidade de Colombo, a Universidade de Moratuá e o Instituto de Tecnologia da Informação do Sri Lanka. Olha, trata-se de uma obra que propõe uma mudança radical de paradigma. O foco não é tentar adivinhar o futuro com uma bola de cristal estatística, não é isso. É entender a estrutura, certo? Exato. É entender as falhas sistêmicas que tornam as estruturas governamentais tão frágeis diante do improvável. Perfeito. E antes da gente aprofundar nessa discussão fascinante e tão essencial, fica aqui um convite super respeitoso a quem nos acompanha. Considerem seguir o canal, curtir este conteúdo e compartilhá-lo em suas redes. É uma ajuda imensa para nós. É uma maneira fundamental e democrática de impulsionar a divulgação de conhecimento acadêmico, traduzindo o rigor científico em informação de utilidade pública. Uma informação que tem o potencial real de embasar políticas de proteção civil. Exatamente. Acesso à informação salva vidas. Pois é. A nossa missão hoje é mapear e compreender a anatomia desses desastres raros. Aqueles eventos de magnitudes extremas que, embora ocorram esporadicamente, possuem a força para reescrever completamente a realidade socioeconômica de uma nação inteira. E é bom frisar que a intenção dessa análise, que é toda baseada em dados concretos, não é de modo algum gerar alarmismo, sabe? Não, de forma alguma. A ideia é iluminar os mecanismos de resiliência e adaptação que são propostos pela vanguarda da pesquisa científica. Certo, vamos destrinchar isso. O que torna essa pesquisa verdadeiramente inovadora é que os autores evitam aquela armadilha comum de focar apenas na origem do problema, né? Isso. Eles direcionam o olhar científico diretamente para a arquitetura da vulnerabilidade.
O estudo investiga por que as defesas institucionais falham de maneira tão estrutural quando o cenário sai do script. E como a sociedade pode ser redesenhada para absorver o choque agudo e, bom, o mais importante, não colapsar durante o longo processo de reconstrução. Para entender essa fragilidade, precisamos começar pelo que o artigo habilmente define como o paradoxo da raridade e a armadilha da frequência. Que é um conceito brilhante. É fascinante. Os pesquisadores deixam bem claro que o fracasso no planejamento não é algo exclusivo de países em desenvolvimento. É um comportamento generalizado. Totalmente generalizado. Independentemente de onde um governo esteja no mapa geopolítico, a gente percebe uma falha sistemática na preparação para esses grandes choques singulares. A grande questão analítica é: por que a inércia persiste quando a magnitude do dano potencial já é perfeitamente conhecida pela comunidade científica? A raiz desse problema reside na nossa dependência excessiva dos modelos clássicos de avaliação de risco. A alocação de recursos de um Estado é quase sempre ditada pela frequência estatística. Onde acontece mais, recebe mais dinheiro. É uma lógica econômica subjacente, pragmática e francamente cruel. O evento que castiga uma região anualmente recebe a parcela predominante do orçamento de prevenção, porque os governantes precisam demonstrar resultados vivíveis em ciclos políticos muito curtos. E os eventos raros ficam de fora. Exato. Os desastres de alto impacto e baixa ocorrência acabam sendo escanteados porque simplesmente não se encaixam na planilha de prioridades do trimestre. O artigo fundamenta essa premissa resgatando dados formidáveis da Base Global de Informações sobre Perdas, conhecida como Desinventar. Eles fazem um recorte específico para o histórico do Sri Lanka, né? E os números citados no estudo sobre o Sri Lanka são estarrecedores. Ilustram perfeitamente esse paradoxo. Sem dúvida. Se olharmos para o tsunami que devastou as costas do Oceano Índico no ano de 2004, estamos falando de um evento cuja magnitude não era vista há muitas gerações naquela região. Ninguém vivo tinha lembrança daquilo. Ninguém. No entanto, aquele único evento anômalo resultou em aproximadamente 33 mil mortes no país. Nossa, 33 mil vidas. Pois é. E quando os pesquisadores cruzam isso com os dados históricos, eles descobrem que esse número isolado representa cerca de 83% de todas as vítimas fatais causadas por desastres no Sri Lanka num período de 5 décadas. Isso contando a partir de 1974. Espera, sério, 83% das perdas humanas em meio século concentradas em um único dia. Um dia que os modelos estatísticos, preferiam ignorar. É chocante, né? Precisamente. E o artigo contrasta essa concentração extrema de mortalidade com o fato de que são os milhões de indivíduos afetados ano após ano por secas prolongadas e enchentes sazonais que capturam a atenção diária da máquina governamental. E isso acaba diluindo o capital destinado à preparação. Exato. A urgência contínua do desgaste crônico cega o Estado para o choque agudo iminente. Pensando nessa dinâmica, a falha dos governos me parece muito similar ao processo de treinar um modelo de inteligência artificial. Como se a gente alimentasse ele exclusivamente com um banco de dados composto por imagens de dias ensolarados. Uma ótima analogia. O algoritmo se torna excepcionalmente eficiente em otimizar rotinas para o Sol. Mas quando o primeiro furacão se forma e atinge a costa, o sistema inteiro entra num colapso paralisante, porque aquele padrão atmosférico simplesmente não existe no universo de dados dele. Ele não sabe como processar. O Estado avalia que o custo de oportunidade, o capital político e financeiro imobilizado para se preparar para um evento que pode não ocorrer em 30 anos, é alto demais. Mas a realidade exige uma reavaliação desse cálculo, não é? Uma reavaliação urgente e obrigatória. E o argumento central do estudo para forçar essa mudança de paradigma é implacável. A estabilidade histórica do nosso planeta não existe mais. O jogo mudou. Mudou. As mudanças climáticas antropogênicas estão acelerando a transformação de eventos que a ciência considerava estatisticamente raros em cenários de alta probabilidade a curto prazo. E então aqueles modelos antigos não servem para muita coisa agora. Não servem. Os modelos de predição ancorados no passado estão operando com informações invalidadas. Um desastre ambiental que a geologia ou a meteorologia indicava ocorrer
Uma vez a cada 800 anos, agora encontra condições propícias muito mais frequentemente. Por causa da alteração nas temperaturas e tudo mais. Exatamente. Devido à alteração drástica nas temperaturas globais e na umidade dos oceanos, confiar na raridade histórica tornou-se uma política pública de altíssimo risco. Diante da falência desses modelos preditivos baseados no retrovisor, a abordagem metodológica da pesquisa se torna vital. Como entender a melhor forma de reagir quando o futuro não espelha o passado, sabe? É o grande desafio. E o que me intriga no desenho desta pesquisa é a extrema heterogeneidade dos dados coletados. Os autores compilaram e processaram questionários profundos respondidos por especialistas científicos indicados por 6 academias de ciências de diferentes nações asiáticas. E é crucial destacar que essa seleção não formou um bloco homogêneo de análise, viu? Os pesquisadores deliberadamente englobaram nações com níveis drásticos de variação em seu produto interno bruto, que, é o indicador central da riqueza do país. Certo, eles pegaram realidades bem diferentes. Exato. Eles procuraram entender o choque sistêmico tanto em economias altamente industrializadas, quanto em nações com margens fiscais e recursos de infraestrutura significativamente limitados. Mas o que realmente eleva o nível desta discussão é a curadoria dos 6 eventos específicos que foram colocados sob as lentes do estudo. Eu quero listar eles aqui para quem está ouvindo. Por favor. Eles analisam o tsunami de 2004 no Sri Lanka, que possui uma origem puramente geofísica. Em seguida, alinham isso com o devastador terremoto de 2011 no Japão, que gerou o tsunami e o consequente colapso na usina nuclear de Fukushima. Criando ali um desastre geofísico fundido a um desastre tecnológico massivo. Exato. Somam-se a isso as inundações catastróficas de 2013 na Índia, desencadeadas pelo rompimento de um lago glacial. Depois, inserem na mesma matriz a pandemia da doença do coronavírus. Só que analisada em 2 contextos distintos, né? O do Nepal e o da Indonésia. Isso. Ambos eventos de natureza estritamente biológica. E, para coroar a complexidade, incluem o influxo vertiginoso de refugiados da etnia Rohingya em Bangladesh, que já configura um desastre de raízes profundamente sociológicas e geopolíticas. É um espectro impressionante de ameaças, assim, bem variado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. E precisamos ser críticos. A pesquisa contrasta o derretimento do gelo nas montanhas, uma nuvem de radiação de reatores comprometidos, um vírus respiratório invisível e uma crise migratória. Tudo no mesmo pacote. Tudo junto. Sob uma ótica de planejamento linear, buscar um padrão operacional em meio a origens tão díspares soa quase como tentar aplicar as leis da aerodinâmica ao comportamento de fluidos subterrâneos. Qual é a utilidade prática de colocar eventos tão fundamentalmente diferentes na mesma mesa de autópsia institucional? Olha, a genialidade da abordagem intercategórica deste artigo reside exatamente em ignorar a origem do gatilho para focar no trauma imposto ao sistema. Focar no trauma. Isso. A inovação metodológica repousa na constatação de que a causa inicial importa muito menos para o formulador de políticas do que o colapso subsequente. Os pesquisadores cruzaram sistematicamente as fases temporais do evento, que são a preparação, a resposta imediata e a longa recuperação. Com os setores da sociedade, né? Exatamente. Cruzaram essas fases com os setores fundamentais que mantêm uma nação funcionando, os sistemas públicos de saúde, a infraestrutura educacional, o saneamento e a economia local. A lógica se revela na sintomatologia institucional, então. O que a gente está medindo é a capacidade de suporte de carga do Estado, independentemente do que gerou aquele peso todo? Matou a charada. O estudo prova cientificamente que os impactos em cascata sobre as instituições apresentam uma simetria assustadora. E que forma? Pense na interrupção abrupta das cadeias de suprimentos ou no esgotamento instantâneo de leitos hospitalares. Seja por causa de milhares de pessoas deslocadas por um derretimento glacial, pela fuga de uma zona de exclusão radioativa
ou pelo contágio em massa de uma doença respiratória. O resultado na ponta é o mesmo. O choque sistêmico no equilíbrio logístico exige do Estado exatamente a mesma coisa: alojamento em massa repentino, realocação instantânea de equipes médicas e intervenção econômica direta. É a altíssima interconexão das sociedades modernas que atua como grande vetor de amplificação das consequências. Não a natureza específica da ameaça em si. Exatamente isso. Essa percepção sobre a uniformidade dos colapsos logísticos nos leva, inevitavelmente a um segundo grande desafio que é abordado no texto, a falácia da aprendizagem empírica. Esse é um ponto crucial, porque se a sobrevivência das instituições depende de entender essas respostas logísticas transversais, o estudo muda o foco do o que ocorreu para como as máquinas governamentais conseguem se manter funcionais. E é aí que a gente esbarra no mito de que basta ter experiência para gerir crises. Esse é um dos axiomas mais provocativos do estudo, com certeza. Na teoria clássica da gestão pública, assume-se que as instituições aprendem com os erros do passado. Contudo, quando lidamos com desastres de alto impacto e baixíssima ocorrência temporal, aprender com a experiência direta é uma impossibilidade fisiológica e gerencial. Simplesmente porque quase nenhuma mente que está sentada nas mesas de decisão hoje, ou mesmo na linha de frente operacional, estava viva na última vez que a roda da roleta parou naquele número específico. É a mais pura verdade. A falibilidade da memória biológica condena a prontidão estatal. Como é que você vai treinar uma equipe de gestão de emergências para reagir a uma ruptura sísmica gigantesca se o último registro ocorreu na era pré-industrial? É impossível ter a experiência viva ali. Por isso que os autores argumentam que a gestão de risco exige um planejamento profundamente antecipatório. Ele precisa ser desenhado de forma deliberada para o pior cenário estatisticamente concebível, independentemente de quando ele aconteceu por último. E o estudo exemplifica isso de forma muito palpável ao citar as medidas adotadas no Sri Lanka após o desastre de 2004. Sem dúvida. A criação do Centro de Gestão de Desastres do Sri Lanka no ano imediatamente subsequente ao tsunami foi uma medida de sobrevivência. Uma resposta direta à falta de memória institucional. Exato. O que confere relevância a esse centro hoje não é sua estrutura física, mas o seu mandato de forçar a realização de exercícios de simulação em larga escala, coordenando simulações de tsunamis ao longo de todo o litoral do Oceano Índico. Treinando as novas gerações, né? Sim. Esses exercícios periódicos não treinam os sobreviventes. Eles instilam a memória corporal de evacuação em crianças, em jovens estudantes e em novos servidores públicos que sequer haviam nascido quando a tragédia ocorreu. Olha, isso me traz à mente o desafio contínuo da manutenção de sistemas legados de software em grandes corporações de tecnologia. Como assim? Pense na memória institucional como um código base que foi construído há décadas. Se os engenheiros originais se aposentaram e o Estado não exigiu uma documentação estrita e testes contínuos de estresse na arquitetura, o que acontece? Fica tudo no escuro. Quando ocorre um erro fatal no servidor 20 anos depois, a nova equipe técnica não tem um manual, não entende o mecanismo e precisa tentar recriar a roda no escuro, no meio de um apagão total das operações. Basicamente, o bastão do conhecimento não foi passado. É brilhante. E essa analogia tecnológica levanta uma urgência fundamental apontada pelo estudo, que é a necessidade de auditar rigorosamente o planejamento para proteger essa memória institucional. Proteger para não perder. O artigo argumenta que o protocolo de sobrevivência não pode ficar refém da lembrança individual ou da boa vontade de um gestor de passagem. Sem que os custos dessas simulações antecipatórias estejam intrinsecamente incorporados e protegidos no orçamento governamental de longo prazo, a amnésia coletiva toma conta do sistema. E o efeito imediato do esquecimento social é o retorno da sociedade ao marco zero da vulnerabilidade absoluta. Exatamente isso. A resposta governamental também não flutua de acordo com o arranjo sociopolítico de cada região. O estudo contrasta os diferentes modelos de governança presentes nas nações asiáticas analisadas e mostra como a estrutura de poder afeta os minutos iniciais de reação, não é? Mostra com clareza excepcional.
Os autores examinam a resposta altamente tecnológica, financeiramente robusta e consideravelmente centralizada do Japão frente a Fukushima E comparam com quem? e a contrapõem às abordagens bem descentralizadas em locais como Nepal e Índia, cujos recursos fiscais são drasticamente menores e o poder é pulverizado pelas realidades geográficas. E qual é o veredito? A grande conclusão empírica extraída dessa comparação é que a densidade do tecido social importa significativamente mais do que o orçamento de defesa civil nos primeiros instantes cruciais de um desastre ambiental ou tecnológico. Sério? Mais do que o orçamento? Vim. A infraestrutura de sensores sísmicos de última geração no Japão envia o alerta preciso. Claro que envia. Mas na ausência do Estado nesses primeiros 30 minutos caóticos, seja numa metrópole tecnológica ou num vale isolado no Himalaia, são os líderes comunitários, os vizinhos e as organizações civis da base social que executam as primeiras evacuações e resgatam as vidas iminentes. Entendi. O estudo conclui que a resiliência não pode ser imposta apenas de cima para baixo. Ela germina ali, na coesão da comunidade. Perfeito. E essa percepção de que a resposta imediata repousa na organização orgânica da população, abre uma porta lógica para uma consequência muito mais sombria, que é tratada na sequência do documento. A fase da recuperação. Isso. Salvar vidas nas primeiras 24 horas frenéticas, quando a coesão comunitária está no auge e a adrenalina coletiva fala mais alto, é apenas o limiar do problema. O verdadeiro teste de estresse dos alicerces estatais se inicia quando o choque primário cessa, os meios de comunicação globais retiram as câmeras da região e a colossal e silenciosa tarefa de reconstrução econômica começa. E é precisamente nesta transição de fases que o estudo saca a sua lente analítica mais potente, a lente da equidade estrutural. A questão da equidade. Tem aquele ditado romântico de que grandes crises agem como equalizadores absolutos, atingindo ricos e pobres com a mesma fúria. A pesquisa pulveriza essa noção completamente. Porque na prática a teoria é outra, né? Exato. Os dados demonstram que desastres extremos só exercem esse nivelamento social na fase do impacto imediato. A água da inundação viola a propriedade luxuosa e a habitação precária com a mesma gravidade inicial. Naquela hora, tá todo mundo na mesma situação. No entanto, é na cronologia estendida da recuperação que as falhas geológicas da disparidade socioeconômica se abrem e acabam engolindo os mais vulneráveis. A recuperação, então, ao invés de curar a ferida de forma homogênea, atua muitas vezes como um mecanismo que intensifica a infecção da desigualdade. Como o estudo ilustra isso de maneira transversal através dos casos reais? O documento utiliza as medidas de distanciamento social impostas durante a pandemia da doença do coronavírus como arquétipo perfeito desse fenômeno. Tais políticas sanitárias foram reconhecidamente imperativas para refrear a taxa de contágio. Evitar o colapso instantâneo das unidades de terapia intensiva. Sim, no entanto, o efeito secundário foi a paralisação massiva da infraestrutura educacional física, trancando milhões de estudantes fora do sistema escolar. E a resposta logística e administrativa da maioria dos estados para não paralisar o ano letivo foi migrar massivamente o ensino para o ambiente digital virtual. E é aqui que a mecânica da desigualdade entra em rotação máxima, né? Com força total. Porque ao transferir o peso da educação pública para uma infraestrutura tecnológica privada que a população rural ou de baixa renda simplesmente não possuía, a própria logística de resposta agiu como um funil excludente. Eles assumiram uma igualdade que não existia. A solução assumiu uma paridade de acesso à banda larga e dispositivos que era puramente ilusória, convertendo a tentativa de mitigação em um vetor de desigualdade educacional extrema. É uma leitura irretocável da mecânica descrita no artigo. Esse distanciamento forçado criou hiatos de aprendizagem severos que podem levar décadas para serem corrigidos pelo mercado de trabalho. Um desastre secundário em si. E o estudo expande esse conceito de impactos nocivos gerados pelas próprias medidas de socorro ao explorar o caso de Bangladesh. O acolhimento repentino de centenas de milhares de refugiados da minoria Rohingya em fuga
Foi uma resposta humanitária imediata e imprescindível. Tinha que ser feito? Tinha. Porém, o assentamento dessa população enorme, em áreas geográficas exíguas, sugou vertiginosamente as reservas de lenha, as florestas e a água subterrânea do território anfitrião. O que, por dedução lógica, comprometeu quase instantaneamente os meios de subsistência das próprias comunidades locais em Bangladesh, que já subsistiam em níveis críticos de vulnerabilidade econômica e dependiam intrinsecamente daquele mesmo ecossistema para sobreviver. É um efeito dominó. As decisões vitais que foram tomadas nas salas de crise para resolver o sangramento principal acabaram infligindo um desastre socioeconômico secundário prolongado aos habitantes originários. Sim, gerando ciclos de fricção social intensos e esvaziamento econômico periférico. Essa dinâmica fundamenta a grande tese final dos autores sobre a recuperação. A verdadeira capacidade adaptativa de um Estado não reside no volume de concreto de suas novas barragens ou no tamanho de seus centros cirúrgicos. Não é sobre infraestrutura física apenas. De jeito nenhum. Uma reconstrução cega à equidade distribui os recursos de forma que empurra famílias vulneráveis a venderem seus últimos ativos produtivos para sobreviver. Isso prende essas famílias em armadilhas de pobreza multigeracionais. E qual é a alternativa? Resiliência real é reconstruir com coesão social garantida através de suporte financeiro altamente direcionado à base da pirâmide e de um planejamento que prevê os esgotamentos de recursos periféricos antes que eles ocorram. Olha, chegamos, portanto, a uma compreensão profunda de que a gestão do risco não termina quando a ameaça evapora. Ela apenas muda de natureza. Para condensarmos a densidade de tudo que os autores expuseram hoje, fica bem evidente que o gerenciamento institucional de eventos extremos precisa sofrer uma mutação de DNA. Sem reservas. Precisa mesmo. O artigo sintetiza com maestria que o planejamento para desastres de alto impacto e baixa ocorrência não pode permanecer uma postura reativa, sabe? Aguardando que as evidências empíricas o justifiquem. A gente não tem tempo para isso. A governança do século XXI deve operar estritamente sob a ótica de cenários hipotéticos de máxima gravidade. Isso exige financiamento contínuo da resiliência comunitária, descentralização do conhecimento de primeiros socorros e políticas rigorosas de equidade na distribuição de verbas pós-choque. E, acima de tudo, as auditorias, né? E, acima de tudo, auditorias incansáveis que impeçam a perda da memória técnica das instituições. É basicamente o planejamento imaginativo superando a burocracia reativa. Com base nessas observações tão profundas, considero indispensável reiterar a relevância superlativa da pesquisa científica que embasou nossa análise estrutural de hoje. É um trabalho fenomenal. As lições delineadas por estes especialistas não residem apenas no campo abstrato da teoria. Elas fornecem um mapa cartográfico muito claro das falhas sistêmicas do Estado moderno. E mais importante para quem está nos acompanhando, esse mapa transcende largamente o contexto asiático investigado. Ele serve para o mundo todo. Exato. As metodologias de resiliência e as críticas aos modelos baseados apenas em frequência formam um guia de cabeceira obrigatório para a concepção de políticas públicas em nível global. Perante as incertezas operacionais e climáticas das próximas décadas, ignorar essas métricas intercategóricas é abdicar do dever básico de proteção civil. O papel transformador da ciência é exatamente esse. É nos conceder o privilégio inestimável de diagnosticar o colapso e planejar os contrapesos sem precisarmos, necessariamente sangrar primeiro. Muito bem colocado. E, mantendo o nosso princípio de transparência total aqui no programa, pontuamos claramente a quem nos escuta que todo este conteúdo analítico profundo que foi exposto é fruto de uma síntese automatizada. Ele foi estruturado e desenvolvido com o suporte avançado de inteligência artificial a partir da minuciosa análise do artigo científico original que a gente citou. Um recurso tecnológico que, se mostra imprescindível para escalar a tradução de pesquisas densas em discussões aplicáveis ao cotidiano da governança global. Absolutamente. E para encerrarmos este mergulho intelectual com peso adequado, gostaria de retomar a reflexão sobre o nosso modelo inicial lá do começo,
de engenharia precisa e previsível. Que já vimos que não se sustenta, né? Pois é. Constatamos que a realidade caótica das ameaças singulares reduz essa previsibilidade a pó e nos lança em um oceano de complexidade estonteante onde memória evapora e a logística desaba. Assim, eu deixo no ar um questionamento provocativo para embasar a reflexão de todo mundo sobre o futuro. Vamos lá. Se a preservação das estruturas vitais e econômicas depende integralmente de aprimorar nossa resposta diante daquilo que não tem precedentes estatísticos, qual é aquele cenário lá na sua comunidade local ou no âmago da sua área profissional que é rotulado hoje como estatisticamente impossível e solenemente ignorado pelos gestores, mas que, na realidade, deveria ser vigorosamente mapeado e ensaiado logo ao amanhecer de amanhã?